Desde o início dos tempos, o ser humano busca compreender por que alguns parecem atrair oportunidades, sucesso e riqueza com facilidade, enquanto outros vivem em constante luta, apesar do esforço e dedicação. Charles F. Haanel, em sua obra The Master Key System, revelou um princípio simples, porém tão poderoso, que muitos o consideraram perigoso demais para ser amplamente ensinado. Ele dizia que toda forma de prosperidade nasce primeiro em um único lugar, na mente. Segundo Haanel, o universo funciona como um grande espelho da consciência. Tudo o que você pensa de maneira concentrada e emocionalmente carregada tende a se manifestar no mundo físico, porque o pensamento é energia. Essa não é uma metáfora poética, mas uma lei de funcionamento da realidade. Cada pensamento emite uma frequência vibracional que interage com outras forças invisíveis. Quando você aprende a direcionar essa energia, o mundo ao seu redor começa a responder em sintonia. A maioria das pessoas, no entanto, vive sem consciência desse poder. Elas pensam de forma dispersa, contraditória e impulsiva. Querem prosperidade, mas cultivam pensamentos de escassez. Desejam liberdade, mas alimentam o medo de perder o pouco que têm. Essa incoerência mental cria um campo vibracional confuso, que repele o que desejam e atrai exatamente o que temem. Haanel afirmava que a mente é um ímã, e a força desse ímã depende da clareza e da consistência dos pensamentos. Para ele, a mente consciente é o jardineiro e o subconsciente é o solo fértil. O que você planta repetidamente através da imaginação, da crença e da emoção, o subconsciente transforma em realidade. A dificuldade é que a maioria das pessoas planta sementes de dúvida e preocupação, acreditando que está sendo realista. O subconsciente não julga, não analisa, ele apenas executa. Se você lhe der imagens de fracasso, ele fará o possível para concretizá-las. Se lhe der imagens de abundância e confiança, ele moverá as circunstâncias para que isso se manifeste. Haanel chamava isso de a chave mestra. Não é uma técnica mística ou ritual esotérico, mas um método para alinhar pensamento e emoção de forma criativa. Ele afirmava que o segredo não está em desejar, mas em saber pensar. Pensar corretamente é o maior poder do ser humano. Isso significa dirigir a mente de maneira disciplinada, concentrada e positiva. O pensamento é a semente, a emoção é a água que a faz germinar. Ele também explicava que o universo não recompensa o desejo, mas a vibração. Não é o quanto você quer algo que determina se o alcançará, mas o quanto você se sente já em posse daquilo. O sentimento é o sinal que o universo lê. Quando você pensa em riqueza, mas sente escassez, o que vibra é a falta. Quando pensa em sucesso e sente medo, o que vibra é o fracasso. Por isso, a verdadeira criação mental começa quando o pensamento e o sentimento estão em harmonia. A mente que cria riqueza é calma, confiante e disciplinada. Ela não se deixa guiar pelas aparências, nem se desespera diante das circunstâncias. Sabe que o exterior é apenas o reflexo do interior. Se algo está faltando fora, é porque há uma escassez mental dentro. Essa percepção é libertadora, porque coloca o poder de mudança nas mãos do indivíduo. Não há mais inimigos invisíveis, azar ou destino injusto. Há apenas causa e efeito mental. Charles Haanel dizia que o primeiro passo para transformar a mente é aprender a pensar de forma deliberada. Isso exige silêncio, introspecção e prática. Ele recomendava exercícios de concentração diária em que a pessoa deveria sentar-se em silêncio, fechar os olhos e observar os próprios pensamentos, até perceber que pode dirigi-los. Esse domínio interior é o verdadeiro início da prosperidade. Quem não controla a própria mente será controlado pelas circunstâncias. A cada pensamento consciente, você molda o que está por vir.
Nada acontece por acaso. Cada sucesso e cada fracasso tem raízes invisíveis no mundo mental. E enquanto muitos buscam fórmulas externas, a verdadeira chave está dentro. Essa é a grande revelação de Hanel. O poder criador está em você e sempre esteve. O que falta é aprendê-lo a usar com clareza e intenção. A mente humana é como uma oficina invisível, onde o futuro é moldado antes de se tornar real. Charles F. Hanel ensinava que tudo o que existe no mundo físico passou primeiro pelo reino do pensamento. Nenhum edifício foi construído antes de ser concebido na imaginação de um arquiteto. Nenhuma invenção surgiu antes de um lampejo mental. Da mesma forma, toda forma de riqueza material é consequência de uma riqueza mental anterior. Hanel insistia que pensar é uma arte que poucos dominam. Pensar verdadeiramente é um ato criativo e não uma simples repetição de ideias ou preocupações. A mente comum é reativa. Ela responde ao que vê, às notícias, aos medos, às opiniões alheias. Já a mente treinada cria a própria realidade ao escolher conscientemente o que deseja focar. Essa escolha constante é o que diferencia quem vive de acordo com o acaso de quem vive de acordo com o propósito. Ele afirmava que a riqueza não é uma questão de sorte, herança ou oportunidades externas, mas de consciência. A pessoa que desenvolve uma consciência de abundância inevitavelmente atrai recursos, pessoas e situações compatíveis com essa vibração. É como se a vida conspirasse a favor de quem acredita sinceramente que merece prosperar. Essa convicção não é arrogância, mas compreensão de uma lei natural. Aquilo que você aceita mentalmente, o universo manifesta fisicamente. O problema é que a maioria das pessoas foi educada para pensar em termos de falta. Desde cedo, aprendemos que o dinheiro é escasso, que é errado desejar mais, que a riqueza é privilégio de poucos. Essas crenças formam um bloqueio mental profundo que impede o fluxo da abundância. Hanel explicava que o universo é ilimitado e que a escassez só existe na mente humana. Quando você rompe esse condicionamento e começa a pensar de forma expansiva, a realidade se reorganiza em torno desse novo padrão mental. Para ele, a verdadeira oração não é pedir, mas afirmar. Pedir reforça a ideia de ausência. Afirmar é reconhecer a presença do bem em potencial. Quando alguém diz, eu quero riqueza, está dizendo implicitamente, eu não a tenho. Mas quando afirma com convicção, eu sou próspero, a mente subconsciente começa a agir como se isso já fosse verdade, atraindo experiências que confirmam essa crença. O segredo está em sentir a realidade daquilo que se afirma, até que se torne natural. Hanel também falava sobre a importância da visualização criativa. Visualizar não é fantasiar, mas ensaiar mentalmente aquilo que se deseja manifestar. Quando você se vê mentalmente em posse daquilo que quer, sentindo, imaginando, acreditando, cria um molde vibracional que o universo preenche com circunstâncias adequadas. Ele dizia, a mente cria o modelo, a substância universal o concretiza. O que significa que o invisível sempre antecede o visível. Outro ponto essencial que Hanel destacava é a lei da correspondência. O mundo interior e o mundo exterior são reflexos um do outro. Se há desordem interna, haverá desordem na vida prática. Se há harmonia mental, ela se manifestará como prosperidade, paz e progresso. Por isso, ele enfatizava o autodomínio. Antes de tentar conquistar o mundo, conquiste a si mesmo. Antes de buscar dinheiro, busque clareza. Antes de desejar poder, aprenda a silenciar a mente. Aqueles que compreendem esse princípio percebem que não há competição real. A mente criadora não precisa tirar de ninguém para receber. Ela cria valor a partir do próprio pensamento. Hanel afirmava que a riqueza mental não conhece inveja nem medo.
porque entende que há abundância para todos. Essa visão destrói a mentalidade de escassez e desperta um poder criador natural. Com o tempo, essa prática transforma a maneira como se percebe a vida. As preocupações cedem espaço à confiança. As limitações perdem força diante da certeza interior. E é nesse estado de calma e clareza que as oportunidades começam a surgir. Pessoas certas aparecem, portas se abrem, ideias se conectam. O que antes parecia impossível se torna apenas questão de tempo. A mente, quando disciplinada e inspirada, torna-se um canal direto da inteligência universal. E é aí que o homem comum se transforma em um criador consciente de sua realidade. Charles F. Haanel dizia que a diferença entre pensar e sonhar está na direção consciente da energia mental. O sonho é difuso, passageiro, emocional. O pensamento criativo é preciso, constante e intencional. Quando o pensamento se une à vontade, ele se torna força. E é essa força mental, invisível mas real, que move as circunstâncias e transforma o destino. Para Haanel, o maior desafio não é aprender novas ideias, mas desaprender as antigas crenças que nos mantêm presos. A mente é como um campo coberto de ervas daninhas, medos, crenças negativas, ressentimentos. E antes de plantar novas sementes, é preciso limpar o solo. Caso contrário, os velhos padrões voltarão a dominar. Ele afirmava que todo progresso começa pela substituição. Substituir o medo pela fé, a dúvida pela confiança, o pessimismo pela expectativa positiva. Mas ele também alertava: pensamento positivo não é o mesmo que negação da realidade. Não se trata de fingir que tudo está bem quando há dificuldades, mas de manter a mente focada na solução e não no problema. A energia segue a atenção, e aquilo que você observa de forma repetida se amplia. Quando alguém fala constantemente sobre dívidas, limitações e obstáculos, alimenta energeticamente essas mesmas condições. Quando fala de possibilidades, gratidão e crescimento, começa a atrair oportunidades que refletem essa vibração. Haanel acreditava que a mente humana está conectada a uma inteligência universal, uma fonte infinita de ideias, recursos e soluções. Quando você se acalma, entra em harmonia com essa fonte. É nesse estado de serenidade interior que as respostas surgem espontaneamente. Grandes inventores, artistas e pensadores acessaram esse mesmo campo criativo sem saber exatamente como. Eles apenas aprenderam a silenciar o ruído mental e deixar que a inspiração fluísse. Ele dizia que o verdadeiro segredo da mente que cria riqueza está na harmonia entre o pensamento e o sentimento. O pensamento fornece a direção e o sentimento dá a energia. Se você pensa em sucesso, mas sente culpa, o resultado será confusão. Se pensa em prosperidade, mas vibra preocupação, o movimento interno é contraditório. A criação só acontece quando há unidade entre o que você pensa, sente e acredita. Por isso, Haanel propunha uma disciplina simples. Todos os dias, reserve um momento para imaginar mentalmente a vida que deseja, sentindo-se já em posse dela. Não como quem deseja algo distante, mas como quem aprecia algo real. Esse exercício cria um padrão vibracional poderoso que atrai experiências semelhantes. É o mesmo princípio observado na natureza. Semelhante atrai semelhante. Ele também ensinava que a gratidão é uma força multiplicadora. Agradecer não é um ato moral, mas uma forma de alinhar-se com a abundância. Quando você reconhece o bem que já existe, amplia a frequência que atrai mais dele. Quem vive reclamando reforça a vibração da carência. Quem vive agradecendo cria um campo de expansão contínua. A mente que entende essas leis começa a perceber que tudo o que precisa já está disponível. A diferença está na consciência. O que falta não é recurso, mas percepção. Quando a mente desperta,
o mundo externo muda naturalmente. Hanel descrevia isso como um processo de revelação, não de aquisição. Você não conquista a prosperidade, apenas descobre o fluxo natural dela, que sempre esteve à sua disposição. Ele acreditava que o homem que domina o próprio pensamento domina também o seu destino, porque nada pode resistir à força de uma ideia sustentada com fé e clareza. Esse é o poder silencioso que constrói impérios, que cura doenças, que transforma vidas. É o poder de uma mente em sintonia com as leis do universo. A mudança que Hanel descreve não ocorre de um dia para o outro, mas exige constância e dedicação. Ele destacava que a mente deve ser exercitada todos os dias, assim como um músculo, para aprender a pensar de maneira focada e intencional. Com a prática diária, o hábito de controlar os pensamentos se fortalece, substituindo as reações automáticas por atitudes conscientes. Um dos pontos centrais de seu ensinamento é a importância de eliminar a dúvida. Dúvida é desperdício de energia mental. Quando a mente está cheia de incerteza, ela envia sinais contraditórios ao subconsciente, enfraquecendo o poder de atração. Por isso, Hanel recomendava cultivar a certeza interior. A convicção silenciosa de que o que se deseja é possível e que a mente tem capacidade de criar é mais poderosa do que qualquer esforço externo. Ele também destacava a disciplina da atenção. A mente não se concentra naturalmente em um único ponto por muito tempo. É preciso treinar o foco. Quando se aprende a manter a atenção em uma ideia construtiva e positiva, ela começa a moldar não apenas os pensamentos, mas as atitudes, decisões e comportamentos, gerando resultados tangíveis. Essa atenção deliberada cria uma coerência interna que ressoa no mundo exterior. Outro princípio é a harmonia entre pensamento e ação. Hanel explicava que não basta pensar. É necessário agir de acordo com o padrão mental estabelecido. A mente cria possibilidades, mas o corpo executa. A ação fundamentada na clareza mental acelera a manifestação, porque transforma ideias em experiências concretas. Por isso, ele dizia que a criação consciente envolve 3 elementos: pensamento, sentimento e ação coordenados. Ele também ensinava que o sucesso não é apenas riqueza financeira, mas também equilíbrio, saúde e relacionamentos harmoniosos. A mente que compreende as leis da criação atrai prosperidade em múltiplas dimensões. Hanel reforçava que o ser humano é um criador integral. O que é criado na mente se expande para todas as áreas da vida. Quanto mais alinhado o pensamento com princípios universais, mais abrangente e sustentável será a prosperidade. A prática diária de concentração, visualização e afirmação cria um padrão vibracional duradouro. Pequenos avanços se acumulam até que a vida inteira parece mudar de direção. Hanel comparava isso ao crescimento de uma árvore. No começo, a raiz cresce silenciosamente, invisível. Depois, o tronco se fortalece. Por fim, aparecem os frutos. A manifestação externa segue a construção interna, que é invisível, mas poderosa. Ele também falava da importância de observar os pensamentos sem julgamento, tornando-se consciente de padrões limitantes. O simples ato de perceber uma crença negativa já enfraquece seu efeito. A autoconsciência é a chave para quebrar ciclos antigos e criar novos caminhos de sucesso. É nesse espaço entre percepção e reação que a mente começa a se tornar um instrumento criativo consciente. Por fim, Hanel ensinava que a paciência é essencial. A mente cria, mas o tempo físico precisa alinhar-se com o processo. Forçar a manifestação gera resistência e frustração. A confiança tranquila de que o que foi plantado mentalmente germinará no tempo certo é uma expressão da fé na inteligência universal. Esse estado de confiança não é passividade, mas serenidade ativa que equilibra a ação e espera consciente.
Quando a mente finalmente se alinha com os princípios descritos por Hanel, a vida começa a se transformar de dentro para fora. As pessoas percebem que oportunidades não surgem por acaso, mas como consequência natural de um padrão mental consistente e claro. O fluxo de prosperidade não é resultado de sorte, mas de uma sintonia entre pensamento, sentimento e ação. Hanel ressaltava que o verdadeiro segredo da criação é a integração completa da consciência. Pensar, sentir e agir de forma coerente gera uma energia irresistível que organiza o mundo externo de acordo com a visão interior. É como se o universo se tornasse um espelho fiel, refletindo não apenas desejos superficiais, mas a essência profunda de quem você é. Quanto mais clara e firme for a visão interna, mais poderosa será a manifestação externa. Ele também falava sobre o papel do autocontrole emocional. Emoções negativas, como raiva, ciúme ou ansiedade, funcionam como bloqueios que distorcem a energia mental. Já emoções construtivas, gratidão, confiança, entusiasmo, amplificam o poder criador. Por isso, cultivar uma mente tranquila e um coração positivo é tão essencial quanto pensar de forma estratégica. Hanel acreditava que quem domina os próprios estados internos domina o mundo à sua volta. Outro ponto fundamental é a repetição consciente. Hanel recomendava que os pensamentos construtivos fossem reforçados diariamente, até se tornarem hábitos mentais. O subconsciente aprende pela prática constante, absorvendo ideias de forma quase automática. Quanto mais repetida e sentida a ideia positiva, mais rapidamente ela se manifesta na vida prática. Essa disciplina cria um círculo virtuoso de progresso contínuo. Ele também enfatizava a importância de agir com clareza e propósito. Não basta apenas desejar ou visualizar. É preciso tomar decisões que reflitam a visão interior. Cada ação consciente fortalece o padrão mental, acelerando a materialização daquilo que foi imaginado. A mente cria possibilidades, mas é o corpo que transforma essas possibilidades em experiências reais. Hanel explicava ainda que a abundância é ilimitada, a escassez é apenas uma percepção equivocada. O universo tem recursos suficientes para todos, e a lei da atração responde ao padrão mental que você mantém. Pensamentos e sentimentos de limitação bloqueiam a abundância, enquanto pensamentos de expansão e confiança a atraem naturalmente. Entender isso muda a relação da pessoa com dinheiro, oportunidades e sucesso. Por fim, ele mostrava que a mente que cria riqueza é uma mente em paz, confiante e disciplinada. Não se deixa abalar pelo caos externo, porque sabe que tudo o que ocorre fora é reflexo do que ocorre dentro. Hanel ensinava que o poder de transformar a própria vida está nas mãos de quem controla seus pensamentos, direciona suas emoções e age com intenção. Essa é a verdadeira chave perdida. A consciência de que a riqueza nasce primeiro na mente e se manifesta quando se aprende a cultivá-la com sabedoria e persistência. Com essa compreensão, cada decisão, cada pensamento e cada ação se tornam ferramentas de criação. Não há mais dependência de circunstâncias externas ou de sorte. A mente desperta, o padrão se estabelece e a vida responde de acordo com a clareza interior. O segredo da mente que cria riqueza deixa de ser mistério e se transforma em prática diária, acessível a todos que estejam dispostos a dominar o próprio universo interior.